A paz do Senhor, tios e tias da Assembleia de Deus em Timon. A Unicadet lançou um projeto no começo desse ano que tem por objetivo consolidar ou fazer um aconselhamento mais de perto com as crianças que aceitam a Jesus nas nossas congregações. Para desenvolver essa consolidação, para desenvolver esse acompanhamento mais de perto com a criança, nós organizamos esse livreto, Aprendendo sobre Deus, onde ele traz 5 lições com os princípios do plano da salvação. São os 5 princípios que nós abordamos do plano da salvação, que ajudam essa criança a aprofundar a sua fé, que ajuda essa criança a entender de forma mais clara cada um dos princípios em que ela creu. E assim, ela vai fundamentando a sua fé e vai também consolidando essa comunhão com a tia e essa comunhão com a igreja. O objetivo desse projeto não é que você elabore uma aula ou que você crie uma classe especificamente de discipulado para crianças que acabaram de aceitar Jesus. Mas o objetivo desse trabalho é que você separe um momento de ensinamento, de orientação com essas crianças. Um momento em que você pode, de forma individual, sentar com essa criança, conversar com essa criança, mostrar para essa criança a importância de cada um desses princípios. São 5 momentos que podem ser divididos em uma semana, em 15 dias ou até mesmo em um mês. Cada semana você trabalha um ponto, pode ser também ficar a critério da sua realidade, da sua congregação. O importante é que você tenha em mãos a harpa e a Bíblia, porque esse vai ser os principais objetos de trabalho, seus principais recursos nesses momentos com a criança são a harpa e a Bíblia. E também, né, claro, o livreto Aprendendo sobre Deus. Parte do livreto, ele vem fazendo uma apresentação para a criança. E aqui você vai colocar o nome, você pode pedir para a criança escrever o nome dela. E aqui você vai colocar o seu nome, tem dizendo aqui, ó, sempre que você quiser ou sempre que você tiver alguma dúvida, pode perguntar para a tia e aí você coloca o seu nome. Se você quiser, você pode até colocar também o número do seu WhatsApp, se for uma criança maiorzinha que tem acesso a celular, a internet, para que ela possa também mandar mensagem para você, para que você também possa mandar mensagem para ela, um versículo bíblico, reforçar os convites para ela vir até a igreja, combinado? Então, nessa primeira parte, há uma apresentaçãozinha e são 5 lições. A primeira, Deus me ama, Deus é o meu Criador. Esse é o primeiro princípio que nós vamos abordar com a criança. A lição número 2 tem por título, o pecado me afasta de Deus. Esse é o segundo princípio que nós vamos apresentar para a criança. O pecado me afasta de Deus. O terceiro princípio, Jesus morreu em nosso lugar, depois ele ressuscitou. Uma aliança com Deus. O quarto ponto é uma aliança com Deus. E o quinto ponto, trata-se da nova vida. Eu tenho uma nova vida. Então, são os 5 pontos que nós trabalhamos no plano da salvação. Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo, estou salvo. Então, essa lição, ou essas lições, elas vão aprofundar e vão orientar a criança em cada um desses pontos. Em todas as lições, são basicamente as mesmas atividades. Então, a primeira atividade é que a criança leia o versículo-chave e repita esse versículo 3 vezes. Logo após,
nós apresentamos 3 versículos em que a criança vai completar esses versículos. E você, líder, vai estar de posse da sua Bíblia e você vai abrir a Bíblia junto com a criança, vai mostrar para a criança o que é o capítulo, o que é o versículo, vai ler aquele versículo com a criança e vai completar, vai pedir para que a criança complete no livreto dela. A atividade que há na sequência é um caça-palavras. Em todas as 5 lições há um caça-palavras. Em algumas a criança vai procurar palavras, em outras ela vai procurar a frase-chave daquele dia, a frase especial do dia. Da primeira lição, a frase é Deus me ama. Após o caça-palavras, nós temos o código de oração, onde a criança ela vai decifrar um código e descobrir qual é a oraçãozinha do dia. Nesse momento, o professor vai explicar para a criança o que é uma oração e vai orar junto com a criança, dizendo essas palavras aqui do código que a criança descobriu. A última atividadezinha se relaciona a um hino que vai reafirmar aquilo que nós acabamos de ver na Bíblia. Então, a Bíblia fala sobre que Deus é o Criador. Nós completamos o versículo em Gênesis que fala que Deus é o Criador. Nos falamos sobre o amor de Deus em João 3,16. Então, agora nós vamos cantar nos referindo a Deus como Criador e explicando para a criança. A harpa é um livro que contém louvores, contém músicas feitas para Deus, sobre Deus. Então, vamos aprender e aí você abre a sua harpa e canta o hino sugerido. O objetivo não é que a criança saia desse momento sabendo todo o hino. O objetivo é que você cante com a criança e a criança reforce aquela aprendizagem através do hino. Então, assim, você vai cantar junto com a criança o hino e em todas as lições tem um espaço para a criança ilustrar o hino. Então, a criança vai fazer aquela ilustração do hino e você vai aguardar, orientar para ela o que significa cada estrofe do hino, observar a ilustração para ver se ela entendeu de fato o que a letra daquele hino quer dizer. Então, esses pontos principais podem ser trabalhados ou numa visita no lar da criança ou em algum momento que você vai separar na congregação. O importante é que haja esse momento, não é um momento coletivo, junta 15 crianças numa sala e faz uma aula, não. Lição não é necessariamente uma aula, a lição é a aprendizagem que a criança vai ter naquele momento. Lição 1, ou seja, aprendizagem 1, o que a criança vai aprender naquele momento? Não necessariamente você precisa fazer uma aula para a criança, explicando, até porque nós entendemos que esse conhecimento prévio a criança já teve, tanto que ela já aceitou Jesus, Então, houve uma pregação onde a criança ouviu, entendeu e aceitou a Jesus. Então, esse momento não é aquele momento de pregação, não é aquele momento de aula, é um momento de aconselhamento, de firmar, de orientar mais de perto a criança nesses pontos da nossa fé. Então, é sempre importante que você leia com bastante atenção o material. Quando você terminar de ler, você responde o seu material, para não ter nenhum atropelo na hora que estiver conversando com a criança. É importante que você cante o hino antes, que você saiba o hino que você vai cantar com a criança. E é importante que você observe se a sua Bíblia tem a mesma linguagem do livreto.
para poder completar os versículos. Se a sua Bíblia não tem a mesma linguagem, você vai pesquisar uma Bíblia que tenha a linguagem e vai completar os versículos antes, para que na hora que você estiver com a criança, você consiga transmitir para a criança corretamente aqueles versículos. Outra coisa importante, toda lição tem um versículo-chave. O primeiro versículo, eu vou até repetir aqui para vocês. O primeiro versículo está em João 3,16. A criança vai ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai explicar para a criança esse versículo. Ela vai ler 3 vezes, ela vai repetir 3 vezes, e aí você vai perguntar para ela, você sabe o que é unigênito? Você sabe o que é pereça? Então, essas palavrinhas, você já tem que levar para a criança já o significado. Então, você já interpreta o versículo, você entende o versículo, estuda o versículo, e aí é que você vai apresentar para a criança e traduza para a criança, na linguagem da criança. Então, caso você tenha mais dúvidas sobre como adquirir o material, sobre como aplicar o material, você pode entrar em contato com a sua coordenadora diária ou com as coordenadoras da Unicadet. Combinado? Então, a nossa oração é que esse material seja útil para as nossas crianças e a nossa oração é que você se deixe usar pelo Espírito Santo de Deus, que você seja um instrumento de Deus para ganhar essa geração para o reino de Deus, para conduzir crianças a Cristo. Um grande abraço e a paz do Senhor!